Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Estamos felizes porque juntos podemos entender melhor o plano de Deus, a vontade de Deus, através do nosso manual de estudos, que sempre abrimos aqui no programa juntamente com a Bíblia, para entendermos a vontade de Deus para todos nós. Nós estamos na terceira semana desta nova temporada aqui no programa e já estamos sentindo grandes bênçãos de Deus em cima de um tema fundamental para vivermos uma vida feliz, equilibrada com Deus e uns com os outros. O tema geral do nosso manual é Meus Pequeninos Irmãos, servindo aos necessitados. Eu tenho aqui um exemplar em minhas mãos, posso mostrar para vocês. E você pode ter acesso a esse conteúdo para que tudo aquilo que a gente estiver conversando aqui faça mais sentido na sua vida, através do blog do programa Lições da Bíblia, que está aí em sua tela, novotempo.com/Lições da Bíblia, ou através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia no Brasil, que está aí na sua tela também, cpb.com.br. E você pode ter acesso a esse conteúdo usando este site também. Eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos que, pelo menos aqui no período que eu apresento o Lições da Bíblia, eu acredito que é a primeira vez que eles estão, salvo um engano de minha parte. Se for engano, é de minha parte. Pastor Edmilson Cardoso, uma alegria recebê-lo, amigo desde a época de faculdade, né, pastor? Certo. Quando a gente tinha cabelo ainda, não é verdade? Isso mesmo. Nós somos pioneiros dos anos 80. Somos os pioneiros dos anos 80, né? Maravilha, pastor. Uma alegria receber você aqui no programa. Pastor Edmilson, que nós conhecemos carinhosamente como pastor Jimmy. E a partir de agora eu vou me referir sempre dessa forma, pastor Jimmy, certo, que é a forma como o pastor Jimmy sempre é conhecido, sempre foi conhecido. Ele está ocupando uma função específica no escritório da Igreja Adventista para a região central do estado, não é, pastor? Quais são as funções? Isso mesmo. Nós estamos ali servindo na área do departamento do Ministério da Família, o Ministério da Ação Solidária Adventista, que conhecemos como ASA, e também o Ministério da Liberdade Religiosa e Música, que são as pastas que eu estou trabalhando nesse projeto com a nossa Associação Paulista Central, conhecido como APAC. A sede fica ali em Campinas. Que bom. Aproveitamos para mandar aqui um grande abraço a todos os nossos amigos do escritório ali da Associação Paulista Central, da Igreja Adventista, a todos os servidores, os membros das igrejas, não é, pastor? São muitas igrejas, centenas ali, e milhares de pessoas que frequentam os templos adventistas também naquela região. Ali nós temos 314 igrejas, entre igrejas e congregações menores, né? E é um público que ama muito a Novo Tempo, que participa, que assiste muito Lições da Bíblia. Que bom. Inclusive, eu até mando um abraço para o meu pai. Meu pai é um assíduo ouvinte das Lições da Bíblia. Que bom. José Alves Cardoso, ele ama, ele ora por vocês aqui todos do Novo Tempo, acompanha as programações e Deus seja louvado pelo trabalho que vocês fazem aqui. Amém, amém. E também tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez o pastor Delvani Almeida. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. O pastor Delvani trabalha no escritório da Igreja Adventista na capital paulista, conhecido como Associação Paulistana. Exatamente. Uma alegria, pastor, recebê-lo mais uma vez aqui. Alegria toda minha, pastor Lanza, estar aqui com você, com o pastor Jimmy, e trago a você e a todos os colaboradores aqui da Novo Tempo um forte abraço dos nossos queridos pastores da Associação Paulistana, né? Atualmente nós temos 100 pastores, são 65 distritos pastorais, 15 capelães, e eles saúdam você e a todos que bom. Os amigos da Novo Tempo. Que legal, obrigado pelo carinho. Pastor Delvani, você está em área bem específica, numa área missionária, não é? Isso. Quais são essas áreas? O que você pode dizer para a gente? Exatamente. Nós cuidamos da parte missionária da igreja, especificamente falando do trabalho com os pequenos grupos, duplas missionárias, ministério pessoal e escola sabatina, né? A parte missionária da igreja está ali sobre a nossa responsabilidade. Está pesando nos ombros aí. Sem dúvidas. É uma responsabilidade. E um grande privilégio também, não é verdade? Eu vou aproveitar também e mandar um abraço aí para o seu povo, viu? O escritório da Igreja Adventista ali, da Associação Paulistana,
Com sede ali no Brooklyn, não é? É no Brooklyn. É. Uma sede nova, moderna, né? Nós inauguramos ela Há poucos anos. poucos anos, né? E estamos ali num local muito privilegiado, graças a Deus. Verdade. Conheço lá, muito bonito. Forte abraço a todos os servidores e membros dessa bonita região e telespectadores envolvidos nas duas regiões, os amigos aqui e de todo o Brasil que estão nos assistindo, nos acompanhando no programa de hoje. Meus amigos, vamos conversar sobre a palavra de Deus? Vamos. Então vamos primeiro fazer uma oração. Pastor Deovani, pode orar para nós, por favor? Sem dúvidas. Querido Deus, muito obrigado porque estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes e, ao estudá-la, que possamos compreender e aplicá-la em nosso viver. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir o pastor Jonathan Duffy, que é o autor do nosso manual de estudos. O sábado é tanto a lembrança de nossa criação quanto de nossa redenção. O sábado foi criado para ser um dia de descanso, de recuperação e de restauração. Não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Se olharmos para a forma como o quarto mandamento foi configurado, era para promover o conceito de justiça, de igualdade e de respeito para todos e para todo o mundo ao nosso redor. Quando olhamos para o mandamento, ele fala do descanso do servo, da serva, e também menciona o descanso dos animais que são de sua propriedade. É um tempo em que Deus deseja que paremos para recordarmos da ordem, da paz, da justiça, da igualdade que Ele criou neste mundo, para que no sábado possamos ser lembrados dessas coisas e renovados nessas coisas para sermos movidos na direção do amor, da justiça e da paz para com todo mundo à nossa volta durante a semana que temos à nossa frente. O sábado também é um tempo de cura. Não apenas de cura física, mas também de cura espiritual. O mundo está quebrado e precisa de cura, e nós devemos ver o sábado como uma oportunidade, não apenas de curar a nós mesmos, mas de curar o quebrantamento que existe ao nosso redor. Já que estamos falando sobre justiça social, ajudarmos os necessitados, os pequeninos, são aqueles que tanto precisam do nosso apoio, o apoio dos irmãos e de todas as pessoas. O sábado parece-me, pastor Jimmy, que vem também nas asas da igualdade, né? Como disse o pastor Jonathan agora. Exatamente. Eu acredito que Deus, quando criou a terra e a humanidade, Ele projetou para nós sermos a sua imagem e semelhança. Tanto é que a própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, resgatando o senso de fraternidade, o senso de irmandade, o senso de igualdade entre os seres humanos. Então, por exemplo, no manual de estudo dessa semana, nós temos o texto principal, um texto de Jesus, onde ele diz ali em Marcos capítulo 2, verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Colocando na perspectiva correta, ou seja, Deus gostaria que nós entendêssemos que o sábado, ele vem trazer essa igualdade, esse descanso para o ser humano. Ou seja, diante de Deus, todos nós, sejamos ricos ou pobres, iletrados ou cultos, somos iguais nesse sentido. Deus estabeleceu o ciclo semanal para que no descanso a gente possa ter os mesmos direitos, ao mesmo tempo, a mesma comunhão com Ele. Isso mostra o cuidado que o Criador tem com as suas criaturas. Até os animais descansam, a natureza descansa. Então, o conceito bíblico de sábado, que o seu próprio nome, o Shabat, tem a ver com descanso, de trazer, resgatar essa igualdade que o ser humano tanto precisa para viver e para interagir com a vida. Exatamente. Aí vem uma questão interessante, pastor Deovani, que a gente lê logo lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que Deus deu aquela pausa. Ele criou o sétimo dia após a semana ali da criação ter encerrado, e ele então cria o sábado, e a Bíblia diz que ele descansou. Que ele abençoou, que ele santificou. Como você vê esse texto de Gênesis à luz do tema dessa semana, sábado como um dia de liberdade? Pastor Lanza, é interessante que ali, além do conceito de igualdade, nós percebemos que o sábado também, ele estabelece o conceito de adoração. É com a criação do sábado que se origina a adoração.
né? E é interessante que Deus, ele descansa, e no primeiro dia completo da vida do casal, de Adão e Eva, ele convida eles para um descanso. O sábado também é símbolo de descanso, o descanso espiritual. E temos que entender que Deus, ele deseja estar com seus filhos. O que é mais bonito de todo o conceito da criação, do descanso sabático, que não é apenas um descanso de trabalho. Onde você deita e dorme o dia inteiro, né? É um descanso espiritual, é um descanso emocional e o melhor, com a presença do próprio Deus, porque aquele era o primeiro dia completo do casal. Exatamente, interessante. Agora, você veja que interessante. Deus, os seres criados, que vamos assim dizer, os animais, o homem e a mulher, eles recebem de Deus a palavra bênção, né? Deus os abençoou, sede fecundos, crescei e multiplicai. E o sábado é a coroação dessa bênção. Em outras palavras, os seres que eu crio, eles têm esse valor diante de mim. Quando entramos no mundo de pecado, que existe agora o desequilíbrio na natureza, o desequilíbrio entre as relações humanas, o sábado vem resgatar essa desigualdade que foi construída pelo pecado. Então você percebe que quando Deus fala para nós lembrarmos do dia santo e santificarmos e descansarmos, é a forma de Deus reparar em nós a sua bênção. Então você vê, por exemplo, que a igualdade está para os animais, para o homem, para a mulher, para os empregados, para os empregadores, ou seja, todos sob a visão de Deus no sábado, o senso de trazer de volta essa liberdade, essa igualdade que os seres têm diante de Deus. Exatamente. Um dos assuntos aqui que nós estudamos nessa semana, pastor Giovanni e amigos que estão nos acompanhando, foi o exemplo que o autor do nosso manual de estudos trouxe sobre o maná lá no deserto. Porque, imaginem, você ter milhares, até milhões de pessoas andando por um deserto, onde o alimento já é escasso, e ter que alimentar a todos, prover água para todos, segurança para todos, foi um grande desafio que Moisés teve da parte de Deus para comandar o povo de Deus através do deserto, né? Um desafio quase que humanamente impossível, não fosse pela bênção de Deus, não é? E aí vem a provisão do maná. Deve ter sido uma experiência extraordinária, o povo de Israel ter tido essa experiência com o maná no deserto, né? Sem dúvida, uma experiência ímpar, e agora eles teriam que se moldar a uma nova característica, uma nova cultura de vida, porque eles estavam recebendo ali o maná e havia ordens para que eles pegassem apenas o suficiente, o necessário. E todos os dias da semana eles não poderiam deixar estragar, eles não poderiam pegar uma grande quantidade para o dia seguinte, porque a gente sabe que criava bichos e etc. E até tentaram fazer isso e realmente isso aconteceu. Alguns fizeram o teste e realmente deu certo, né? E no sábado, ou na sexta-feira, eles poderiam colher uma porção extra, né? E o sábado... Porque no sábado não caía o maná. Não caiu o maná. E eles pegavam essa porção extra, o maná, ele não dava bicho, e eles podiam ter a certeza de que o sábado era um dia exclusivamente para descanso. E aí a gente entende o seguinte: o sábado, ele não implica em falta de provisão de Deus. Não trabalhar no sábado não implica em falta da provisão de Deus com aquilo que é necessário. Não vai faltar, né? Essa era uma forma didática de Deus ensinar os seus filhos dali para frente, na minha concepção, né? O que o texto bíblico sugere. Perfeito. E uma coisa interessante, né, em cima disso que você falou, talvez o pastor Jimmy poderia conversar um pouco com a gente, com os telespectadores sobre isso, esta questão de que Deus é o provedor de todas as coisas. Às vezes a gente acha que é a gente, né? A gente acha que é a força do nosso braço, que é a nossa capacidade, a nossa saúde, que provê o pão de cada dia para a família. Claro que precisamos fazer também a nossa parte em trabalhar, etc., claro. Mas Deus é o provedor, e a experiência do maná mostrou isso, né? Eu só pego o suficiente para cada dia, porque amanhã tem mais, não vai faltar. Bonito isso. É interessante, porque essa experiência, ela é dada a Israel antes mesmo de Deus escrever a lei com o seu próprio dedo.
Ou seja, Deus é muito interessante porque ele leva o povo a muitas experiências. Então, Deus o tirou do Egito, Deus proveu um caminho, Deus agora deixa eles perceber a necessidade do alimento e da água, e Deus provê isso. Então, o maná é uma demonstração visível de que Deus estava provendo alimento, mas também é visível uma outra coisa, que diz o texto, ele fala assim, em Êxodo capítulo 16, verso 16, eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. Aqui está uma outra coisa interessante de Deus, né? Ele deixou para o ser humano ali a possibilidade de ele também entender a igualdade que deveria ter entre eles, o respeito à temperança, né? E o cuidado de entender que no sexto dia Deus daria uma porção dobrada, uma provisão para eles, guardando o sábado, no sétimo dia. Então, ou seja, a gente percebe que na pedagogia de Deus, para dar a água, o pão, cuidar diário, noturno para Israel, Deus estava mostrando que Ele é um Deus provedor. O El Shaddai estaria cuidando das necessidades daqueles que confiam nele. E eles tiveram dificuldade de entender isso no início. Exato. Né? Tanto é que a gente já falou aqui que eles colheram uma porção a mais, estragou, etc. Deus estava educando eles, né? No processo educativo também. Educando, olha, não vai faltar, né? Não vai faltar. Não precisa pegar demais, não precisa comer demais, né? Não precisa e havia exagerar. Também ali uma ordem de pegar o suficiente para cada um da sua casa. Ou seja, o pouco não era para sobrar, mas para estender aquele pouco com os demais. Exatamente. Bom, gente, existe uma lei importante que antes de você ser solidário, você precisa saber administrar bem o que você tem. E Deus estava ensinando isso para eles. Saber administrar bem aquilo que você pode dar conta. Exatamente. Legal esse conceito. Saber administrar o que Deus nos dá a cada dia, né? Nós vamos fazer uma pausa, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, entendendo um pouco mais sobre o plano de Deus para o descanso, através do sábado que Ele nos deixou em Sua Palavra e entendendo melhor os conceitos que estão por detrás disso. E hoje estamos conversando com os pastores, pastor Delvani e o amigo Jimmy, que visitam o programa nessa semana para conversarmos juntos sobre esse tema. Mas antes, já que você acompanha o programa e gosta de estudar a Bíblia, eu quero te incentivar a, mais uma vez, pedir o seu curso bíblico para que você aumente o seu conhecimento a respeito das doutrinas bíblicas. Você pode solicitar esse curso bíblico Princípios, que tem os principais temas bíblicos aqui nesse material, gratuitamente para você, através do telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21, sempre em horário comercial, tá certo? Você vai poder solicitar gratuitamente esse material, não cobramos nem pelo material, nem pelo envio do material, para que você possa adquirir conhecimento da Palavra de Deus, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, já disse Jesus. Então você precisa entender sempre a Palavra de Deus através dos cursos bíblicos, e você não pode perder a oportunidade de estudar através do curso Princípios, tá certo? Em nosso blog também tem uma forma para você solicitar o curso, novotempo.com/lições da Bíblia, e ali você vai poder solicitar também o seu curso bíblico gratuitamente. Estudar a palavra nos coloca num patamar maravilhoso, porque entendemos o plano de Deus e a gente passa a viver com muito mais alegria e felicidade. Amigos, eu quero conversar com vocês agora a respeito de dois temas muito importantes que nós já tocamos de leve lá na introdução, vocês falaram um pouco já sobre eles, as duas razões por que Deus deixou o sábado para a gente. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Começar com o pastor Delvani, depois o pastor Jimmy também dando a sua posição. É interessante que a lição ela apresenta ali a lei no livro de Êxodo, no capítulo 20, e depois ela fala do sábado, da lei, no livro de Deuteronômio, capítulo 5. É uma repetição ali no livro de Deuteronômio. Em Deuteronômio nós temos o conceito
da lei no que diz respeito à redenção. Em Êxodo 20, um foco maior na parte da criação. E a razão que é muito falada ali em Deuteronômio é o seguinte: lembra-te que foste escravo na terra do Egito, né? Então, quando eles assumissem ou entrassem na nova terra, eles deveriam entender que agora eles eram livres e que, como seres livres, eles teriam direito a adorar a Deus no sábado. E esse direito não poderia ser apenas deles, mas também daqueles que estavam sob sua responsabilidade, sob o seu poderio, né? Eles precisavam tanto adorar a Deus no sábado, como também deixar com que aquelas pessoas que serviam a eles tivessem esse mesmo privilégio, né? Então, o sábado havia ali um conceito de redenção muito implícito ali, né? E a redenção em paralelo com a liberdade, com a libertação. A libertação. Interessante. A libertação. Você vê pelo próprio iniciado dos mandamentos, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, que tirei da casa da servidão. Então, Deus, antes dele dar qualquer lei, ele age em favor do ser humano. E o sábado, ele mostra essa declaração visível de Deus em favor da liberdade. Tanto é que as duas razões que nós encontramos aqui, no texto de Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, a razão dele como Criador. Ou seja, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor fez todas as coisas, né? E já, como ele mencionou no Deuteronômio, ele faz uma menção específica agora aos escravos, aos servos, para que eles também tenham liberdade nesse dia. Ou seja, o sábado, ele é um conceito altamente de direitos humanos, porque ele resgata para nós que todos os seres humanos estão iguais diante de Deus e todos devem descansar. O sábado seja para o animal, inclusive aqui a ênfase, né, nos 10 mandamentos, no mandamento do sábado. Inclusive ele fala, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu empregado, nem tua empregada, nem teu animal, nem o forasteiro, nem o estrangeiro, todos aqueles que estão sob a sua tutela, sua casa, precisa entender que todos têm o direito de descanso. Isso é uma coisa impressionante, de como Deus valoriza o ser humano. E o sábado, se a humanidade pudesse voltar o seu olhar para uma lei justa como o sábado, nós não teríamos diferenças sociais, nós não teríamos diferença entre homens e mulheres nesse sentido. Essa igualdade, ela está implícita e claramente defendida no mandamento do sábado, que defende Deus como Criador e como Redentor. E vocês falando aqui, me vem à mente o seguinte, quem sabe você que está em casa pode concordar comigo também. Deus cria um plano para a igualdade. Aí vem o ser humano, com a sua arrogância, e cria desigualdade. Sim. Porque, olha o mundo que a gente está vivendo, de uma desigualdade tremenda entre as classes, né? Pessoas com muitas oportunidades, outras sem oportunidade, pessoas que não conseguem o suficiente para sustentar a sua família, pela desigualdade que tem. A impressão que eu tenho pelo nosso manual de estudos dessa temporada é que quando nós os colocamos nas mãos de Deus e permitimos que o plano dele se cumpra, todas as coisas boas vão acontecendo. Igualdade, comemoração pela liberdade, que é a redenção. É dessa forma que a gente pode ver a palavra também, Delvani? Eu acredito que sim. O sábado, inclusive, ele era resultado direto de libertação para os hebreus. Eles estavam como escravos. Escravo não tinha privilégio de adorar a Deus em qualquer dia que seja. E agora eles tinham o sábado como o maior símbolo de liberdade que eles tinham, né? Então Deus estava dizendo para eles, olha, vocês terão esse privilégio de adorar e olhem e cuidem para que esse privilégio que agora vocês desfrutam, outros também desfrutem, claro, né? Então era justamente essa forma didática que Deus estava querendo ensinar aos seus filhos. E o sábado seria um dia de igualdade para todos, tanto para o escravo, e percebe-se que no texto bíblico que o pastor Jimmy leu, ele começa por aquelas pessoas que são as mais comuns, né? Os escravos, né? O empregado, o forasteiro, todos vão ter o mesmo direito, todos terão o mesmo direito diante de Deus, né? Perfeito. Pois não, pastor Jimmy. Então, veja só, é interessante essa colocação de que o sábado
Veja bem, a lei de Deus ela é dada no deserto. Ou seja, a visão de Deus é que isso seja para toda a humanidade. O Israel ele é o porta-voz dessa visão de igualdade de Deus para toda a humanidade. Quando chega no mandamento do sábado, ele fala assim, nem tu. Veja que interessante, para Deus, o homem e a mulher casado, ele como se fosse um ser só. Ele não discrimina entre homem e mulher. Tu, ou seja, você e sua mulher, a minha imagem e semelhança, você precisa entender a igualdade. E ele vem descrevendo os demais membros da família. Para mim isso mostra claramente que o desejo de Deus é que, assim como Ele é o nosso Criador e Redentor, Ele convida a humanidade, dos mais simples aos mais poderosos, a descansar e tomar posse da sua bênção. E aí isso mostra uma outra coisa importante. Quando nós somos iguais, aliás, quando nós temos algum privilégio de termos algumas bênçãos melhores do que outros, vamos assim dizer, é a oportunidade da gente trabalhar para a igualdade daquele que está em sofrimento. Então, você vê nitidamente que o sábado era uma voz que clamava do necessitado a Deus. E aquele que estava no comando podia fazer alguma diferença nesse sentido. Muito, muito legal. É um conceito interessante que a gente começa a entender melhor a profundidade do sábado, né? Não é apenas parar para dormir o dia todo, não é isso, né? Bom, se não é isso... E nem um senso de legalismo também. Também né? não é um senso de legalismo. Porque é uma oportunidade que Deus deu para a gente de resgatar o nosso senso de humanidade. Né? Essa questão da igualdade ela é muito interessante, né? Deus, ele lembra o hebreu que ele foi escravo e aí ele enfatiza, para que o teu servo descanse como tu, né? Ou seja, você deve... Não é só o patrão que descansa, não, todos, né? Os mais inclusive os servos são os mais necessitados de descanso, né? Porque são os que trabalham geralmente em trabalhos mais árduos, mais pesados e, inclusive, Deus ele cita os próprios animais. Os próprios animais também precisavam de ter um dia para descansarem. Para recuperar as energias, né? Nesse contexto todo, como vocês acreditam, até para que os nossos telespectadores entendam também, não é? Como se procede o descanso sabático. Na opinião de vocês, como deveria ser, então, o dia de sábado, né? A guarda do dia de sábado. O que deveríamos fazer, o que deveríamos permitir que Deus fizesse através da gente? Como vocês acham que deveria ser esse dia especial, né? De ficar com a família, de sair com a família. Como vocês veem a guarda do sábado? Eu vejo assim, os 3 sentidos que Deus deu ao sábado, como descanso, bênção e santificação. Quando Deus convidou Moisés para a jornada de tirar o povo do Egito, ele falou, quero que o meu povo vá para o deserto para celebrar uma festa, para me adorar. Então, o sábado, naturalmente, ele passa por esse conceito de você reunir-se com a sua família, com seus irmãos de fé, para expressar sua adoração a Deus. Um outro aspecto, descansar dos afazeres comuns da vida para ter tempo com esse Criador, desfrutar um pouco da amizade com Ele. Um outro aspecto que eu vejo do sábado é um dia de restaurar a bênção. Quando você reúne a sua família no início do dia do sábado, um dos aspectos fundamentais do sábado é você poder abençoar a sua esposa, os seus filhos, o seu cônjuge, né? Você poder expressar em palavras de afirmação quão valiosas são as pessoas para a nossa vida. Um outro aspecto que eu vejo assim na guarda do sábado é como Deus falou para Abraão, você vai ser uma bênção através de você. Então, Jesus ele viveu o sábado de uma maneira tão interessante que através dele pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas, pessoas sentiram-se mais felizes, Jesus tinha um senso de alegria, de humor onde ele estava com as pessoas. Então, você percebe que o sábado ele pode trazer esse refrigério de um tempo de descanso para você ser útil, ser uma bênção para os outros. Comprovando o que diz a palavra, né? Que é lícito fazer o bem no dia de sábado, né? Quer dizer, o sábado não foi feito por causa... aliás, o homem não foi feito por causa do sábado, né? E o contrário é verdadeiro, e a gente tem que entender essa amplitude do assunto, né? Não apenas focar um detalhe apenas, né? E essa questão de fazer o bem é que muitas pessoas não conseguem compreender. Claro. Eles acreditam que
nós, guardadores do sábado, guardamos o sábado e nesse dia nós fazemos absolutamente nada, não fazemos nada, o que não é verdade. Pelo contrário, nosso conceito é o conceito ensinado por Cristo. Cristo, no seu ministério terrestre, pelo menos 7 dos seus milagres de cura foram realizados no dia do sábado. Sim. Né? Então, esse é um dia propício para nós fazermos aquelas coisas que nos dias comuns da vida nós não temos tempo. Né? No dia a dia nós não temos tempo de sair, quem sabe para visitar uma pessoa em um leito de hospital, né? Enferma ou passando necessidades. Justamente. E o sábado é o dia propício. Por quê? Porque o nosso tempo está livre para fazermos o bem. E aí é que vem o conceito correto do dia do sábado para os guardadores do sábado. É um dia que você não usa para o seu próprio benefício. Você usa para ajudar o próximo, estar em comunhão com Deus, estar em companhia da família, mas é um dia especialmente preparado para fazermos o bem. Eu tenho uma experiência interessante. Quando eu tinha 14 anos, eu estava jogando futebol sábado à tarde, com meus amigos e tal, e meio preocupado, porque eu já conhecia a mensagem do sábado, eu ia de manhã na igreja, e eu me sentia inadequado jogar futebol no sábado à tarde, mas um tio meu, ele visitando a gente, ele me viu jogar e pensou o seguinte, me convidou para fazer parte de um projeto pioneiro que ele estava iniciando, numa cidade bem próxima de São Carlos, chamado Ibaté, num plantio de uma igreja. E ele me convidou para que os sábados à tarde eu pudesse com ele acompanhar. E ali com esse meu tio eu aprendi a falar em público, eu aprendi a estudar a Bíblia com outras pessoas, eu aprendi a dirigir um coral musicalmente falando. Eu passei a viver uma outra dimensão do sábado. Em vez de só preocupar-se com o meu entretenimento, esse meu tio me mostrou uma visão diferente, que o sábado eu poderia também fazer coisas interessantes, como visitar pessoas, encontrar com outro grupo de adolescentes, estudar a Bíblia, participar de um grupo musical. E foi ali que eu comecei a ter uma outra dimensão do sábado. Esse meu tio não me criticou, mas pelo contrário, ele me proporcionou uma outra visão. E eu comecei a aprender melhor como seria viver o sábado, sendo mais útil, fazendo o bem, nessa visão que eu aprendi com ele. Realmente isso que vocês falam, mostram para a gente que a gente não precisa ficar naquela concepção do sábado como um fardo, não é? Porque senão o sábado fica um fardo insuportável, se você fica só naquilo que não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas o que eu posso? Você pode servir ao seu semelhante, você pode conversar com o seu semelhante, você pode fazer o bem, você pode fazer desse dia um dia de alegria. Prazeroso. Prazeroso, não é fardo. Se for fardo, está errado. Né? A gente pode, inclusive, também ir à natureza. Exato. Quem sabe fazer uma boa caminhada ao meio da natureza. Inclusive, eu aprendi esses com dias a família, né? Que quando você dedica 3 dias, um exemplo, né, na natureza, o descanso da natureza, o teu processo criativo do cérebro, ele volta a rejuvenescer. E é interessante que quando Deus já falou isso, lá no começo, de cada semana, o 7º dia, você descansa, você vê outros horizontes, você poder contemplar um pôr do sol, né, contemplar as estrelas à noite do sábado, ou mesmo durante o dia, você ter esse convívio com a natureza, vai também trazer rejuvenescimento espiritual para a gente. Né? Perfeitamente. O sábado realmente é um dia de descanso, né? É um dia em que o ser humano, quando ele desfruta do privilégio que é adorar a Deus no sábado, ele está descansando fisicamente, mentalmente, está se preenchendo espiritualmente da presença de Deus, porque, como nós vimos lá no início, voltando ali à criação de Adão e Eva, Deus fez questão de estar com eles naquele primeiro dia de adoração, a presença de Deus junto com o casal que ele criou. Então, isso demonstra que é um dia de estarmos na presença de Deus, né, na companhia do nosso próximo. É um dia de descanso em todas as áreas, físico, mental e espiritualmente. Perfeitamente. Pois não, pastor. Assim, nós, seguindo o plano da Bíblia, a gente percebe que desde o domingo a gente pode se preparar para ter uma experiência mais profunda com Deus no sábado. Sim. Lógico que diariamente a gente tem uma experiência com Deus, né? Mas, por exemplo, muitos cristãos, eles preparam o seu alimento antecipadamente. Você veja, por exemplo, Jesus, quando ele entrega a sua vida na cruz por nós,
ele faz questão de terminar todo o seu processo de salvação, vamos assim dizer, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, quando ele está consumado. Ou seja, até nisso Jesus foi cuidadoso, né, para mostrar para nós que o sábado era para a gente desfrutar plenamente de um descanso, valorizar a igualdade, exatamente, estar com esse tempo de família junto, valorizando uns aos outros, ouvindo histórias, contando histórias, resgatando pessoas para o bem, enfim, o sábado é para ser essa bênção que Deus planejou para a gente. No próximo bloco, eu quero retomar um assunto que vocês falaram aqui, sobre a questão da recriação, né, do cérebro ser reformatado. Você usou uma expressão legal aí agora há pouco, e eu quero retomar esse assunto com vocês. Não saia daí, nós voltamos em instantes. De volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, aqui no programa Lições da Bíblia, dentro da visão geral de como nós podemos ajudar ao necessitado, que é o tema principal, né, ajudando os pequeninos do Senhor, como nós podemos ser úteis nessa questão. O tema dessa semana é sobre o sábado como um dia de liberdade, um dia onde nós podemos ajudar os pequeninos, aqueles que sofrem, ajudar a nossa família, a nós mesmos também. Conceitos que já foram falados pelos amigos aqui, os pastores Deovani e o pastor Jimmy. Dentro dessa visão, pastor Deovani, para a gente poder entender um pouco melhor sobre a questão do sábado, tem um ponto aqui que o pastor Jimmy falou agora há pouco, que ao você ter contato com a natureza, ao você sair, o seu cérebro ele se recria, ele busca caminhos para descansar, relaxar e se recuperar, né, das duras lutas da vida. E aqui o nosso manual fala sobre um dia de cura. A que se refere o nosso manual quando diz que o sábado também é um dia de cura? Então, além dessa parte da pessoa poder sentir-se melhor, ser rejuvenescida, e realmente ela fortalecer ali a sua mente, tem a parte da cura em prol daquelas pessoas que necessitam. Nós vimos que o sábado, muito embora ele seja um dia que nós vamos nos privar de todo o trabalho cotidiano, de todo o trabalho que comumente nós fazemos nos demais dias da semana, o sábado é um dia para trabalharmos em prol das pessoas que necessitam. E ao fazermos isso, pastor Lanza, pastor Jimmy, eu acredito que vocês já tiveram, como pastores, assim como eu, já tiveram a oportunidade de visitar alguém Sim. em um leito de hospital, fazer uma oração com essa pessoa, quem sabe fazer uma unção, fazer o trabalho de cura, seja cura espiritual, física, dar um apoio. Você também é rejuvenescido. E a pessoa, ela recebe uma grande bênção, né? E o sábado ele é um dia propício para essas atividades. É um dia propício. Como eu disse anteriormente, Jesus, 7 dos seus milagres foram realizados, inclusive no sábado. Infelizmente, isso foi um dos motivos que os saduceus e fariseus, eles acharam para poder acusar Jesus e condená-lo à morte. Exatamente. Mas, mesmo assim, ele ensinou que esse dia era um dia para um trabalho em prol do necessitado. Eu acredito que Jesus ele sofria em ver as pessoas em sofrimento. Você percebe quando ele vai ao tanque de Betesda, em João capítulo 5, que ele vê aquele homem ali, 38 anos. Paralítico. Entendeu? E Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? E ninguém me ajuda. Então você percebe que o homem, ele é resultado, vamos assim dizer, de uma sociedade que continua sendo indiferente. E você percebe que Jesus resgatou o sábado com uma nova nuance. O sábado é para você voltar a prestar atenção no ser humano, resgatar o bem, fazer o bem. Por isso que Jesus falou para ele, levanta-te, pega a tua cama e anda. Qual era o prazer de Cristo ver? O ser humano restaurado, não é isso? Está no bem. Então, quando a gente fala que o sábado é um dia de cura, começa aquele processo que eu disse, a gente começa com você. Você primeiro precisa aprender a ser um homem, uma pessoa governada por Deus. Então,
Que aspecto isso começa a funcionar? Quando você, por exemplo, com a sua família, tira alguns momentos do sábado para você contemplar a natureza. A mente precisa ter contato com este mundo natural que Deus fez para a gente. Com ar puro, com o verde, com a água. Então, isso traz descanso para o cérebro e restaura novas perspectivas e criatividade. Outro aspecto, quando a gente sai no sábado para fazer o bem. Jesus, por exemplo, ele aproveitava oportunidades. Por exemplo, se ele fosse numa sinagoga no sábado e via alguém lá com uma mão ressequida, uma mulher corcunda, uma pessoa endemoniada, Jesus não esperava o dia seguinte para levar uma benção a essa pessoa. Ele usava aquele expediente para mostrar, olha, o sábado, Deus quer ver o bem do ser humano, não a sua escravidão. Perfeito. Ou ele, por exemplo, sábado, quem sabe, eu não sei se fosse o sábado à tarde, que ele visitou esse paralítico em Betesda, ou mesmo caminhando em Jerusalém, quando ele encontra aquele cego, no capítulo 9, cego de nascença, que é motivo de uma discussão teológica, se é ele ou a família que pecou por ele nascer cego. Jesus falou, não, aqui não se trata de a gente discutir o assunto. Se trata de, enquanto há tempo de fazer o bem, e esse é o momento, vamos fazer o bem agora. Então, você percebe que a nuance do sábado é de fazer o bem. Então, toda vez que a gente para descansar e receber esta recriação divina em nossa vida no sábado, eu não vou trabalhar, eu não vou à escola, eu não vou para o comércio, eu vou decidir parar para descansar no sábado. Eu não posso fazê-lo pensando em mim mesmo. Sem dúvidas. Ele tem que ter essa visão de que ele também existe para o outro. Quer dizer, não só para mim ou para a minha família, mas também para o outro, para o próximo, o meu semelhante. É que naturalmente, quando você encontra-se com o Criador, você vai pensar no próprio. Um exemplo simples, quando a gente visita a nossa mãe, o nosso pai. A tendência natural, em algum momento, vai ser a conversa sobre os nossos irmãos. Sim, exato. Então, quando a gente está com Deus, não tem como eu me tornar indiferente àquele que está em sofrimento. Se eu tenho a visão correta de que ele é meu pai e esse meu semelhante é meu irmão. É por isso que Jesus ele é enfático em dizer assim, é lícito fazer o bem no sábado. Né? Então, note que Jesus ele não diz, é lícito trabalhar em qualquer coisa no sábado. Ele diz, é lícito fazer o bem. Por quê? Porque ou é lícito só parar e dormir o dia todo? Também não disse isso, não né? Não é isso que é guardar o sábado. Não é isso também, não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Mas Jesus deixou claro que é lícito fazer o bem no sábado, na verdade deve-se fazer o bem no sábado. Ele deu exemplo de como fazer e por isso é que a gente entende que o sábado é um dia de descanso espiritual, mas pode ser um dia de intenso trabalho em prol do próximo. E esse trabalho, ele se torna um trabalho prazeroso, um trabalho que você, quem faz, quem executa esse trabalho, você se sente muito beneficiado, né? Você se sente muito bem ao fazê-lo. Sim. E quem recebe também é abençoado. Claro, eu me lembro de uma história, das muitas que eu ouvi desde a minha infância, né, sobre essa questão do sábado, em que uma pessoa cristã que parava no sábado, que observava e guardava o dia sétimo, estava saindo para ir à igreja por volta de umas 8h30 da manhã e viu o vizinho em desespero com um cano quebrado lá e precisava daquela água restabelecida porque tinha crianças, tinha família, e ele voltou, tirou a roupa de igreja, tirou o seu terno, colocou uma roupa para poder sujar no barro e ele foi ajudar o vizinho a consertar aquele encanamento, a restabelecer a ordem naquela casa. E o vizinho falou, mas você guarda o sábado, como você vai me ajudar? Eu falei, não, é lícito fazer o bem, eu estou aqui para te ajudar. Eu achei muito bonita essa história, porque ela mostra que ela também, o sábado é para a cura do outro, do próximo. Conceito correto, né, pastor? Conceito correto. Conceito né? correto. Conceito correto. Isso é Olha, seria interessante a gente pontuar algumas coisas. Por exemplo, por que nós, aqueles que lembram o sábado como dia do Senhor, vão à igreja? É necessário ir a uma igreja, uma congregação no sábado? Qual é o sentido disso? Então, o sentido é ter esse encontro em comunidade com Deus. Oferecer a Ele cânticos, ações de graças, estudar a palavra, conhecer mais desse Pai. E
essa adoração que nós oferecemos comunitária a Deus, qual é a implicação disso? Ela deve moldar as minhas ações fora das portas do templo. Ou seja, o objetivo dela é que me torne um ser humano, mais cortês, mais bondoso, mais solidário. Um outro aspecto... Porque ser cortês ali na igreja é fácil. Né? Ela vai influenciar o meu cotidiano. Então, eu não faço só o bem no sábado. Eu faço todos os dias, eu devo fazer o bem, devo ter essa atenção com o ser humano. Agora, o sábado tem esse diferencial de quê? De que além de eu fazer o bem, também é importante eu ter esse encontro com o Criador. Tem alguns perguntam, por que vocês vão na igreja assim mais arrumado, uma roupa especial para o sábado? Porque é um encontro com esse Criador. Baseado em que conceito? Quando Deus reuniu Israel, ali nos pés do Horebe, no Monte Sinai, e convidou o povo a se preparar para isso, certo? Então o povo trocou as vestimentas, era um encontro, é símbolo de uma festa diante de Deus. Então uma festa você vai com o que melhor você tem para oferecer. Então esse era o sentido de que o sábado é um encontro com o Criador. Agora, aqueles que têm encontro com o Eterno, não tem como a gente ser uma pessoa mais egoísta, mesquinho, perder a sua visão do ser humano. Pelo contrário, nós deveríamos ser as pessoas mais solidárias possíveis, porque tivemos encontro com o Criador do sábado. Perfeitamente. O sábado acaba se tornando aquilo que Ezequiel 20:20 diz, né? Eles deu o meu sábado para que sirva de sinal entre mim e vós. Um sinal, um símbolo de que aquele povo, ele é um povo que tem um Deus que adora, um Deus criador. Sim. E um Deus redentor também, um Deus que é bondoso nas suas atitudes. Então, quando nós guardamos o sábado da forma correta, no conceito certo, nós representamos o nosso Deus. Nós nos tornamos representantes de Deus aqui na Terra, da forma correta, obviamente falando. Exatamente. Nesses últimos minutos, agora, para a gente poder já, para nos encaminharmos para o final do programa, eu queria que vocês conversassem um pouquinho aqui agora comigo a respeito de um tema intrigante. Deus não deixou uma noção clara para o descanso apenas do ser humano, do animal, do estrangeiro, do servo, mas também aqui no nosso manual de estudos e na Bíblia diz que existe um descanso sabático para a terra. Como é que a gente pode entender isso, pastor Jimmy? Isso é incrível, porque Deus, ele pensa em todos os detalhes. E por isso que quando ele nos criou, ele nos colocou como administradores da terra. E a gente deve conhecer dessa ciência. E entre as coisas que Deus criou, nós temos o sábado semanal, cada 7 dias. Nós temos o sábado, cada 7 anos, em que a terra deveria descansar, produzir por 6 anos, e no 7º ano deveria a produção ficar tranquila sobre a terra, não colher, deixar com que os simples, os pobres, as pessoas pudessem usufruir, comer do fruto da terra, e aí com isso o solo também descansaria, e cada 50 anos, 49 mais 1, era a oportunidade agora do ano jubileu, daquele sabático em que até as dívidas, as terras que eram tomadas por devido à questão de dívida eram devolvidas. Você percebe, vamos assim dizer, na visão de Deus, Deus estava pensando na restauração da terra, do solo, estava pensando naqueles que passaram por perdas, por dívidas, por crises, de recuperar isso cada 7 anos, e aqueles que perderam tudo, no jubileu, poderiam rever. Ou seja, o resgate que Deus faz é pleno, é completo. Para Deus não deveria existir mais a pobreza, se nós pudéssemos cumprir essas orientações, inclusive que estão lá no livro de Levíticos, no capítulo 25. Ou seja, tem as primeiras orientações. Verdadeira justiça social só em Deus, não é verdade? Nele a gente vai ter justiça social. Sem dúvidas. E uma outra coisa interessante que eu vejo aqui era a questão de uma forma que eles tinham de demonstrarem confiança em Deus. Imagina você passar 1 ano sem plantar, sem colher, né, e deixar para que os necessitados pudessem colher, apenas confiando na provisão de Deus. Isso era outra coisa fantástica que Deus estava ensinando para eles, né? Que eles tivessem confiança que Ele iria suprir as necessidades. Ou seja, Deus nunca deixaria faltar aquilo que é ou que seria
necessário para eles. Excelente, muito obrigado, amigos. Olha, foi uma bênção a gente poder ter estudado a Bíblia juntos e juntamente com os nossos telespectadores. Você percebeu como o assunto do sábado ele é profundo, ele é amplo, ele envolve não apenas as nossas relações horizontais, não é? Aqui com o ser humano, mas a nossa relação com Deus, essa relação vertical, é muito profundo. E que Deus nos ajude, né? Amém. Para que sem legalismo, sem farisaísmo, como era no tempo de Jesus, a gente possa entender esse tema e descansar nele, e que a gente possa ser abençoado pelo Amém. Senhor ao entendermos o verdadeiro descanso. Pastor Jimmy, obrigado. Semana que vem, espero você de novo aqui no programa, tá certo? Muito obrigado pelo convite. O nosso pastor Deovani também. Obrigado, pastor. Nos vemos aqui no próximo programa. Muito obrigado pela presença. Tá bom? Obrigado pela sua audiência e a gente se vê aqui na semana que vem mais uma vez, se Deus quiser. Até lá.